Então, né, as pessoas, a grande maioria das pessoas, na verdade, né, 99% tem dificuldade financeira. E não é questão de que o país está em crise porque o local onde nós nascemos não proporciona uma facilidade para a gente poder mudar a nossa vida financeira, ter uma estabilidade financeira. Né? Não é questão de oportunidade, não é questão de localização, ambiente, pessoas que estão próximas, não, é tudo uma questão de mentalidade, né? A gente, desde muito novo, a gente passa por diversos processos onde o nosso subconsciente vai absorvendo certezas e impressões de que o dinheiro ele não é algo positivo, né? Na maioria dos casos, na verdade, porque as pessoas veem o dinheiro como a fonte do mal, uma fonte de coisas ruins. E isso vem não só da nossa criação, da nossa família, né, nossos pais, né, que veem maldade nas riquezas, veem os ricos como pessoas ruins, né, vê o dinheiro como uma fonte de corrupção, sendo que na verdade a corrupção não vem por conta do dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Ou seja, você colocar algo material acima do que realmente é importante, coisas acima de pessoas. Amar a gente tem que amar pessoas, amar a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, não o dinheiro e as coisas materiais. Mas o ser humano não se corrompe só por conta do dinheiro. A corrupção ela é por diversos outros fatores. A gente corrompe por conta de vícios, bebidas, drogas, mulheres, bagunça e todas as outras formas de corrupção. Então a questão não é que o dinheiro seja ruim, a questão é como você enxerga ele. E a gente precisa, primeiro passo para poder ter uma vida financeira estável, é mudar a nossa mentalidade, ajustar a nossa mentalidade para entender que o dinheiro é bom, que o dinheiro faz bem, que não, o problema não é o dinheiro, mas o problema é quem faz uso do dinheiro, que muitas vezes não teve a instrução correta, né? Que acaba não sendo corrompido pelo dinheiro, mas o dinheiro, a possibilidade, acaba manifestando essa corrupção nas pessoas. Então, quando ela manifesta a corrupção, as pessoas enxergam. Que até então as pessoas não enxergavam, as pessoas viam a pessoa como pessoa boa, mas ganhou dinheiro e ficou ruim. Não, a pessoa já era ruim, só que quando ganhou dinheiro, manifestou aquilo que ela já tinha. Então o dinheiro não é ruim. Você primeiro ponto para você ter é, sucesso financeiro, crescimento financeiro, é você entender que o dinheiro ele é bom, ele faz parte, ele faz bem, ele pode ser usado para diversas coisas boas. Você pode usar o dinheiro para dar conforto para sua família, para lazer para você, descanso para você, para ajudar outras pessoas, instituições, igrejas, né? Fazer diversas coisas. O dinheiro ele cria possibilidades. E dentro dessa criação de possibilidades, você escolhe o que você vai fazer. Então, o primeiro ponto é ajustar, né? Estudar sobre dinheiro, tentar enxergar dinheiro de outra forma, deixar de ver séries, novelas, essas coisas que colocam sempre pessoas ricas como pessoas malvadas, e isso vai criando no nosso consciente essas convicções e, e ajustar, tirar aquilo que é ruim, a impressão ruim, e tá colocando impressões boas. Porque se você for analisar, né, e estudar a vida das pessoas ricas, são filantrópicas, né, são pessoas que ajudam outras pessoas, são pessoas que fazem o bem à sociedade. Então, ajustar a mentalidade. Primeiro passo, ajustar a mentalidade. Segundo passo, você tem que trabalhar, né? Trabalhar bastante. Principalmente, né, de início. E não só trabalhar, mas trabalhar de forma inteligente, de forma equilibrada, visando o quê? Visando o que é melhor para te fazer alcançar níveis, né, de riqueza. Se você tem, por exemplo, um trabalho de carteira assinada, esse trabalho ele vai dificultar você a subir certos níveis de riqueza, porque ele vai te limitar. Né? O ideal é que você que trabalha de carteira assinada criar alguma coisa, uma renda extra para você poder estar somando a sua renda principal para poder estar aumentando os seus níveis de riqueza e posteriormente pensar de uma maneira de você empreender, porque aí facilitaria, aumentaria as chances de você elevar os seus níveis de riqueza. As pessoas que empreendem, que têm o seu próprio negócio, que geram oportunidade, geram horas trabalhadas, elas têm a possibilidade de enriquecer muito mais
rápido do que as pessoas que trocam seu tempo por dinheiro, que muitas das vezes é um dinheiro bem limitado, é um dinheiro bem pequeno, uma quantidade muito pouca. Então, o segundo passo é você trabalhar e trabalhar de forma inteligente. Terceiro passo, você entender que o dinheiro, ele não é, ganhar não é a única preocupação que você tem que ter. Ganhar dinheiro não é a única preocupação. Você também tem que ter uma preocupação de como gastá-lo, como sair, como o dinheiro sai. Não é só como o dinheiro entra, você tem que saber exatamente quanto entra. É um ponto fundamental, saber quanto entra e analisar quanto sai. Porque não adianta você aumentar a quantidade de dinheiro que entra se você não está preocupado com a quantidade de dinheiro que sai, como se fosse uma caixa d'água. Tem aquela torneira, né, que derrama água na caixa. Aí você, eu vou criar, aquela torneira está demorando a encher a caixa, vou colocar outras torneiras, que são, no caso, outras fontes de renda. E você não se preocupar com os furos que essa caixa tem. Então ela está enchendo, mas ela está esvaziando, às vezes esvaziando até mais rápido. Por exemplo, chega o final do mês, se você for analisar, muitas vezes o dinheiro que você ganhou não deu para pagar as contas que você tinha. Em muitos casos acontece isso, as pessoas ganham muito dinheiro, mas elas acabam elevando o seu padrão de vida antes do tempo. E a gente tem que entender que o nosso padrão de vida ele tem que estar sempre abaixo de quanto a gente ganha. 1 ou 2 degraus abaixo. Porque o dinheiro ele não pode faltar, o dinheiro ele tem que sobrar. Não é que sobrar no sentido de ter sempre mais e para poder você alocar em outros meios, tipo investimento mais. Então, o segundo passo é trabalhar de forma inteligente. E terceiro passo, avaliar os ganhos e as perdas, para que você assim possa minimizar as perdas. Primeiro você tem que se preocupar com isso. Primeiro você minimiza as perdas, primeiro você fecha os furos da caixa d'água, né, para depois você aumentar a fonte de renda. São passos simples. Após você fazer isso, você diminuiu seus gastos, avaliou quais os seus gastos, cortou os gastos desnecessários, né? Porque a gente às vezes gasta muito coisa necessária, e quando você quer organizar a sua vida financeira, você tem que cortar os gastos necessários. Você não pode ter, quem tem dívida não pode ter luxo. Quem tem dívida tem que ter o necessário. Todas as vezes que você for comprar alguma coisa, você tem que avaliar se está no seu orçamento a possibilidade de poder adquirir aquilo. Se está no seu orçamento, você vai lá e compra, né? Se não está no seu orçamento, se ultrapassa o orçamento, você limita e não faz nada além disso. Então a questão é essa: avaliou, né? Cortou as despesas. Aí você trabalha na aumentar a renda, né? Aumentar o fluxo de dinheiro que vai entrando, para que aí sim, após você controlar, aí você vai começar a destinar o seu dinheiro para certos setores. Por exemplo, primeiro passo, reserva de emergência. Você tem que ter sua reserva de emergência. O primeiro passo, porque aí você está seguindo um padrão de vida, do nada acontece um imprevisto, você tem algo que te assegura. Você tem algo que vai te dar um certo conforto, uma certa disponibilidade. A princípio, o que os especialistas indicam é a reserva de R$ 1.000. Para quê? Para realmente para uma emergência mesmo, uma emergência de cotidiano que acontece na nossa vida, mas só para emergência. Após você criar a sua reserva de emergência, você vai começar a investir. Só que uma parte do seu dinheiro ele vai ter que servir para investir e outra parte para aumentar a reserva de emergência. Sempre investir e reserva de emergência. Né? Nós sabemos que tem que ter um orçamento. Você tem que escrever lá para onde vai meu dinheiro. Primeiro dinheiro, porque dízimo. Segundo passo, meu dinheiro, pague-se primeiro, ou seja, pagar para mim, né? Você tirar uma parte para você. Terceiro, aumentar a reserva de emergência. Quarto, investir. São passos simples que você fazendo, a sua vida financeira ela começa a deslanchar. E às vezes você pensa, mas como que eu vou tirar dinheiro para investir? Como eu vou tirar para guardar para mim? Como que eu vou tirar dinheiro para reserva de emergência? Sendo que o dinheiro só dá para pagar as contas. Mas isso é impressão sua, né? Porque se você, por exemplo, ganha R$ 1.000 e você passar a ganhar R$ 2.000, tiver um aumento de R$ 2.000, você pode perceber que é natural você ocupar todos esses R$ 2.000, porque você vai aumentar seu padrão de vida. Então vê o que são gastos necessários, negocia, né, as contas fixas que você tem, tenta diminuir as que você pode, corta as que você realmente não vai fazer falta para você, né, para que você possa equilibrar a sua vida financeira. É uma pequena conta básica, não é uma coisa profunda, não é uma coisa aprofundada,
mas é uma coisa, um pequeno instrução, para uma reflexão para que nós possamos realmente começar a dar o primeiro passo, né? Em outros vídeos a gente vai falar mais sobre isso.